Bom dia, pessoal. Tudo bem? Professora Amanda, tudo jóia? Vamos lá então, né? Para mais um encontro aí da nossa disciplina de banco de dados. Vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só um instante. Eu já compartilho aqui. Acho que já deve estar passando, já deve estar habilitado aí para vocês, né? Tá, bom, deixa eu sair disso aqui. Estava acompanhando algumas coisas. Vamos lá. Aqui, slides. Aqui acho que não tem nada ainda, né, Flávio? Não. Tá. Maravilha. Então vamos lá. A gente já está com a aula 2. Perfeito. Já subimos, eu com a professora já subiu a aula lá para vocês. Deixa eu usar aqui um recurso. Tá, belezinha. Deixa eu só puxar de lado aqui. Maravilha. Reduzir um pouco para ficar visível. Aí. Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a ideia hoje, né, do nosso encontro aqui, é a gente tratar esses assuntos aqui, tá? Ainda a gente vai estar tratando de forma teórica, né? Então, acho que faltou a gente falar um pouquinho isso aqui no nosso último encontro, mas essa disciplina, por ela ser anual, ela tem um começo aí bastante teórico, tá? E depois a gente migra para um conteúdo já bem mais prático, tá bom? Então, fazendo uma conta aí mais ou menos de padaria, a gente teria aí praticamente o primeiro bimestre inteiro teórico, a metade do segundo bimestre aí teoria, e depois a gente começa com a prática, tá? Aí vamos ver se a gente consegue manter aí essa meta. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre teoria de conjuntos, né? Quando a gente começa a estudar um pouco o banco de dados, a gente começa a perceber que banco de dados nada mais é do que um conjunto de dados que estão organizados, ok? De certa forma, para que eles possam guardar esses dados e a consequência de eu organizar esses dados em conjuntos, né? É para que eu possa, em conjuntos separados, aí depois, para me poder extrair um conhecimento, né? Uma informação desses dados, eu preciso executar operações de conjuntos, ou seja, aquelas questões de intersecção, né, de disjunção, de junção de conjuntos da área da matemática, a gente vai começar a ver aqui que daí, ao aplicar essas operações, a gente vai extrair informação do banco de dados que vai nos dar uma visão de conhecimento, tá? Então, a gente vai falar de dados e informação, né? A gente vai falar um pouquinho mais do que é um banco de dados, né? A gente vai falar da história dos bancos de dados, que banco de dados não foi uma coisa que surgiu agora ou semana passada, né? Já é uma coisa que demanda, já tem um bom tempo, né? E os bancos de dados do passado não eram iguais aos bancos de dados que nós temos hoje disponível no mercado, ok? As aplicações que a gente pode ter nesses bancos de dados, né? Os sistemas de gerenciamento que existem, né? E a gente vai começar daí, já vai dar uma pincelada, né, no próximo encontro, na próxima aula, sobre o que é modelagem de dados, né? Que é uma coisa legal que a gente vai tratar bastante disso daí nos próximos encontros. Opa, aqui eu esqueço, que aqui eu tenho que apagar todo esse rabisco aqui. Vamos lá. Aí, legal. Aí, vamos para o próximo slide. Então, falando especificamente do banco de dados, a gente já falou disso, né? Mas vamos falar de novo, né? Opa, peraí. É aqui que eu quero. Isso.
né? A gente já falou, então, para a gente, né, o banco de dados, ele é nada mais, nada menos do que um conjunto lógico, né? Ele é um conjunto lógico e ordenado de dados que possuem, né, ainda que de forma não muito completa, mas possuem algum significado, tá ok? Por que isso? Porque o banco de dados, a gente vai ver depois, que se a gente pudesse fazer uma simulação aqui, o banco de dados seria como se fosse cada uma dessas bolinhas menores aqui, ele tem um conjunto, né? É um conjunto de informação. Então, eu tenho aqui o conjunto de dados 1, sei lá, conjunto de dados 2, conjunto de dados 3, e assim vai. E depois, né, a gente, quando começa a executar operações nesses conjuntos, a gente consegue daí extrair o conhecimento, tá? Legal. E apesar deles serem um conjunto de dados lógico e ordenado, eles são também um conjunto de dados relacionados, ok? Então, nós precisamos entender o que é principalmente essa questão aqui de relacionados. A gente vai ver que nem sempre os bancos de dados foram relacionais, ok? E esses dados, hoje, a gente vai ver que existia um banco de dados que não eram relacionais, existiam os bancos de dados relacionais, que é o que nós vamos estudar, e existem recentemente, né, já não é tão recente assim, mas é uma coisa que se estuda muito, que é os bancos de dados no SQL, né? Não que guardam um pouco dos relacionais, mas que eles são para outra finalidade, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Vamos para o próximo slide aqui. Eu tenho que apagar aqui porque senão ele não vai. Ok, vamos lá. Então, já que a gente falou um pouco dos bancos de dados, já estamos falando isso algumas aulas, alguns encontros, a gente precisa então entrar no cerne da questão. E o que será que esses objetos aqui, né, eles têm em comum? O que será que tem, né? O que será que um grupo de pessoas tem em comum? O que um rebanho de animais tem em comum? O que um buquê de flores tem em comum? O que uma dúzia de ovos tem em comum? O que será que tem em comum, né? Então, vamos pegar, por exemplo, as flores aqui. Vamos pegar as flores aqui, né? Vamos pegar aqui as flores. Então, vamos ver as flores aqui do lado. Percebam que todas elas, né? Perceba que todas elas têm pétalas, né? Ó, elas têm pétalas, ok? Então, a gente pode dizer que pétalas é uma característica entre esse grupo de flores, né? Esse agrupamento de flores. A gente vai perceber que pétalas, elas têm também cepa, né? A cepa aqui que é esse galinho, né? Então a gente percebe que todas as flores aqui nesse exemplo, elas têm sépala e têm pétalas, né? E tem as cores. Então a gente pode, de forma bem simplista nesse momento, a gente pode dizer que as flores, elas têm o que a gente pode dizer de características. Características. Ixi, ficou exprimido aqui. Características. E o que essas. E aí eu tenho várias características, né? Eu posso ter várias características. Então perceba que o conjunto, né? O conjunto dessas características vão descrever quem? Essa ou aquela flor, tá? Então perceba que esse conjunto aqui de características a gente vai encontrar tanto num grupo de pessoas, num grupo de animais, num grupo de flores e também em uma dúzia de ovos, né? Então perceba que a gente começa a olhar agora o mundo como se fossem grandes agrupamentos, tá? Então quando eu olho o mundo real, eu vejo agrupamento de coisas, né? Vejo agrupamento de coisas que são similares, com características muito próximas, e vejo também agrupamento de características que não são similares, né? Que às vezes são totalmente distintas, ok? Então perceba que a gente vai caminhar para esse assunto aqui que tem a ver com
teoria dos conjuntos, né? A gente vai entrar nesse universo aí. Deixa eu aqui, opa, beleza. E aí, falando então especificamente dos conjuntos, né? Falando especificamente dos conjuntos aqui, a gente começa a pensar então. Então, a gente pode definir que pode ser considerado qualquer coleção de conjuntos, né? De objetos que apresentados ou caracterizados por enumeração ou por uma propriedade que apresentem. E de fato, né? Quando a gente olha, por exemplo, nós pessoas, o que nós temos de característica em comum? Temos cabelo, a gente tem pernas, né? Tem cor dos olhos, tem boca, tem nariz, tem orelhas, né? Tem peso, né? Algumas características que não são, vamos dizer assim, concretas e são mais abstratas. Falar, eu não posso pegar a fala, né? Andar é um evento, é um processo, ok? Então perceba que são características, né? Então a gente pode enumerar um conjunto de países da América do Norte. Então, se a gente pegar, por exemplo, os países da América do Sul, o que esses países têm em comum? Pessoas, plantas, né? Inclusive, muitas da biodiversidade é compartilhada, né? Por diversos países de uma mesma região. A gente pode pegar, por exemplo, a biologia, né? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. A gente pode pegar, por exemplo, a biologia e a gente pode ver que existem grupos, né, conjuntos diferentes. Tem os mamíferos, tem as aves, os peixes, os répteis, os anfíbios, né? Os artrópodes, né? Acho que é isso. Enfim, o que a gente tira disso? Então, a gente tira esse conjunto aqui. Então, perceba que eu tenho dentro de um conjunto vários objetos, ok? Só que esse conjunto aqui, ó, né? Esse conjunto, eu tenho aqui um objeto. Então, eu tenho esse objeto, esse objeto, esse objeto, esse objeto e esse objeto. E esses objetos, eles compartilham alguma característica que faz ele pertencer a um grupo, a um conjunto, tá? Mas perceba que, então, um conjunto é um agrupamento de objetos que podem ter ou não características similares e também distintas, certo? Então, perceba que quando nós estamos falando de um grupo, né? Esse grupo vai ter um significado para a gente aí interessante nessa disciplina, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Opa, ficou um aqui para trás. Ok, vamos lá. Continuando falando de conjunto, então a gente pode dizer que aqui, que cada objeto bem determinado, distinto dos outros e que satisfaz as condições do conjunto é denominado elemento de um conjunto, tá? Então, eu só vou colocar um elemento em um conjunto a partir do momento que ele está bem definido. O que isso quer dizer? Nós precisamos, então, pensar que nós vamos ter vários conjuntos, né? Nós vamos ter vários conjuntos. E aí eu pergunto, esse elemento aqui, né? Esse elemento, em qual conjunto ele vai pertencer, né? Eu preciso qualificar ele. Então, sei lá, tenho, por exemplo, aqui um cachorro lá. Esse cachorro aqui, ele também vai ser para a gente, né? Um elemento, um objeto. E eu vou colocar ele aonde? Espera aí, professor, você está falando que pessoas e cachorros são objetos? Sim. Para nós da área de computação, quando nós vamos ter essa visão, nós temos uma visão humana, quando a gente olha, por exemplo, um pet ali, um cachorro ou um gato, ele é um pet, tá? Mas quando eu preciso controlar, por exemplo, um sistema de uma loja de pet, aquele cachorro que é um ser vivo, ele vai ser caracterizado como um objeto para a gente. Então ele vai virar o quê? Um objeto, né? Ele vai virar um objeto, certo? E esse objeto, a gente pode falar um pouco mais ali, ele vai ter características, né? Características e vai ter eventos.
e vai ter eventos. De tal forma que eu consigo, inclusive, dizer que outros tipos de objeto podem ser isso. Aqui é um celular, tá? Aqui é um celular. Um celular também é um objeto. Mas se você, por exemplo, pensar quais são as características, né, de um celular. A característica de um celular, ele tem tamanho, peso, tamanho da tela, se ele tem câmeras de 2 ou 3 pixels, né? E quais são os eventos que um celular faz? Ah, o celular ele faz ligação, né? Ele registra a ligação, por exemplo. Quais são os atributos, quais são as características de uma pessoa? Altura, peso, cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, né? Se ela usa óculos, se ela não usa óculos, se ela usa boné, se ela não usa boné, né? E quais são os eventos que uma pessoa pode fazer? Andar, correr, caminhar, escutar, falar, né? E quais são as características de um cachorro, por exemplo? A altura, peso, raça, cor do pelo, né? Quais são os eventos que um cachorro pode fazer? Bom, o cachorro pode latir, pode arranhar, pode correr, pode dormir, né? Dormir também é um evento? É, sim. Comer, beber água, né? Então, tudo isso é evento, tá? E como é que eu registro isso? Eu registro isso através das características, né? Através dos eventos. Então, eu vou sempre armazenar o quê? As características, ok? E também os possíveis eventos desses objetos, tá? Então, a gente vai caminhar para esse lado aí, tá? Então, a gente estava falando que pode ser, então, representamos um conjunto por uma letra minúscula, qualquer que será seu nome. Seus elementos com letras minúsculas, separado por vírgula e colocados entre chaves. Então, a gente sempre vai criar por exemplo, um grupo. Então, eu vou pegar aqui um grupo, por exemplo, né? E aí os seus elementos por chave. Então, eu posso dizer aqui que aqui eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, né? Então, eu estou dizendo aqui que isso daqui é um grupo, né? Isso aqui é um conjunto dos números do 1 até o 5. Vocês já viram essa notação aí em matemática, tá? Então, a gente não vai dar aula de matemática, mas a gente precisa se lembrar do conceito da matemática para que a gente possa recordar e seguir à frente, tá? Legal. Tem alguma menção? Não. Aí, ó, eu tenho aqui, então, o conjunto V e tenho esses elementos aqui do conjunto V. Então, como é que a gente pode ler isso? Ler esse conjunto V, cujos elementos são as vogais do alfabeto. Eu tenho aqui esse outro, conjunto X, que armazena os elementos de X, né? Então, seja X1 até Xn. O conjunto A dos elementos X tem a propriedade P, vamos indicá-lo pela notação. E aqui é aquela notação matemática, né? X tal X é P. Então, nesse conjunto A, constituído dos elementos X, tal que X satisfaz a propriedade de P. E aqui, mas que propriedade é essa que vai nos interessar, né? Essas propriedades aqui a gente vai ver mais lá na frente, que a gente vai chamar de domínio. Domínio. Como assim, professor? Domínio. Bom, imagina o seguinte: você tem endereços. Então vamos entender, vamos ver que a gente tem aqui um conjunto chamado E. Esse conjunto vai guardar dados relacionados ao endereço. Então, qual é o domínio disso aqui? O domínio é endereço. Endereço, né? Eu tenho um outro conjunto, um conjunto P, que ele vai ter as pessoas. Então, aqui o domínio é pessoas. Tá ok? Não faz sentido, né? Não faria o menor sentido eu, de repente, colocar aqui em dados das pessoas os endereços, né? E aqui em endereço, colocar o nome da pessoa, tá ok? A gente vai ver isso com mais qualidade lá na frente. Mas a gente vai perceber que esse domínio, né, que ele está falando aqui, vai tender a essa situação, tá? Opa, aqui, boa. Então, ó,
E aí a gente tem os chamados subconjuntos, né? Então, a gente tem aqui o conjunto A e B, o A e B são conjuntos, A é chamado de subconjunto de B, então a gente vai usar essa nomenclatura aqui para dizer quem é subconjunto. Toda vez que a gente for falar de banco de dados, a gente sempre vai utilizar esse círculo aqui, tá? Para a gente falar. Isso daqui é um diagrama de Venn, tá? Aqui, vamos lá. Legal. Aí, ó, olha só que interessante. Dentro de um conjunto, né? Dentro de um conjunto, eu posso ter subconjuntos. Então pense que esse conjunto maior aqui, ó, pensa que isso aqui poderia ser uma empresa. Opa, não é isso. Vou mudar a cor, desculpa. Vou pegar aqui, ó, o vermelho. Pensa que esse conjunto vermelho é a empresa. Empresa, sei lá, IFSP, né, a escola, né? Aí pensa que esse azul aqui, ó, esse azul aqui seria o registro de notas. O registro de notas. Vamos imaginar que a gente tivesse um outro conjunto aqui. Deixa eu pegar aqui um verde. Vou fazer bem pequeno aqui. Esse daqui fosse o registro de faltas. Tá ok? Então perceba, se alguém quiser interromper, pode interromper, pessoal. Pode falar. Eu acho que alguém abriu o microfone aí. Não sei se foi intencional, se foi por descuido. Mas fica à vontade para interromper, tá? Então, olha só. A gente vai perceber que mais para frente, quando a gente tem um conjunto, a gente vai perceber que internamente a gente tem vários conjuntos. Para onde nós vamos caminhar? Vou adiantar aqui um pouquinho, né? Mas isso lá na frente. Nós vamos ter aqui, ó, um conjunto grandão. Imagine que nós tenhamos um conjunto grandão. Esse conjunto aqui vai se chamar empresa. Empresa, ok? Aí dentro, o que uma empresa tem? A empresa tem cadastro. Cadastro de cliente. O que uma empresa tem? Uma empresa tem venda. Legal. O que uma empresa tem? Uma empresa tem fornecedores, né? Olha lá, ó. Certo? E aí perceba que nós vamos ter vários conjuntos, né? Vários conjuntos aqui, certo? E cada conjunto tem um domínio. Mas, professor, se as informações vão ficar separadas, pelo que eu entendi então, professor, cada quadradinho desse aqui vai ser um conjunto, né? Vai ter um domínio de informação. Exatamente. Mas como é que então eu consigo fazer com que essas informações se conversem e eu consiga extrair informação e, consequentemente, conhecimento? A gente vai ver mais para frente que vai existir uns relacionamentos, né? Esses quadradinhos aqui, eles vão estar relacionados através de uma linha. O nome disso aqui se chama relacionamento. Na verdade, nós estamos antecipando bastante, né, professora? Estamos já falando um monte de coisa aqui. Mas a gente vai caminhar para esse caminho aí, entendeu? Certo? Então, se tiver alguma dúvida, interrompe aí, tá? A gente vai seguindo. Beleza? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, legal. Tudo bem, Amável. Não sei quem que falou que está atrasada, mas estou aqui. Não tem problema, não. Acontece. Faz parte. Seja bem-vinda. Bom dia. Mas vamos lá, vamos seguir com a nossa aula aí. Vamos lá. E aí, ó, legal, professor. Então, bacana, né? Eu vou ter aqui, então, esses conjuntos, né? Eu vou ter aqui esses conjuntos, eles vão estar ligados. Mas como é que eu faço, então, essas operações? Eu preciso ter algumas operações. Essas operações, a gente vai chamar elas, né? A gente tem algumas, né? Então, a gente tem aqui a união, intersecção, diferença, né? E complementação, que é plano cartesiano. Então, a gente vai começar a falar um pouco dessas operações básicas dos conjuntos, né? Vocês já viram isso daqui em matemática também, certo? A gente vai tratar aqui, vai
falar um pouquinho mais disso, mas sempre com o viés do banco de dados, não com o viés da matemática. Às vezes, eu pelo menos me fiz essa pergunta lá no passado, quando tinha a idade de vocês e estava lá vendo essa matéria no colégio, na escola, nem me lembro se foi no oitavo, se foi no colegial que eu vi essa disciplina. Mas eu me perguntava, né, aonde é que eu vou usar essa disciplina, né? Aonde que eu vou usar a união de um conjunto? Aonde que eu vou usar, né? Em que momento, professor, eu vou usar a intersecção de um conjunto aqui? Em que momento eu vou? Para que isso vai servir para mim, professor? Né? Eu perguntei isso. Mas por que eu tinha perguntado isso? Porque eu não sabia. Né? Então, isso daqui para mim era uma interrogação gigante. Aonde que eu vou usar isso? Quando eu comecei a estudar banco de dados, aí que eu entendi. Toda a teoria de banco de dados só existe porque a teoria de conjuntos ela é aplicável. Se a teoria matemática dos conjuntos não fosse aplicável, né, ou seja, não haveria nem sentido estudá-la se ela não fosse aplicável, banco de dados não existiria, tá? Então, vocês estão sendo até de certa forma privilegiados, que agora vocês não precisam mais perguntar para o professor de matemática, onde que eu vou usar isso aqui, né? Agora vocês sabem, né? Não sei se essa pergunta ocorreu com vocês em algum momento nesse trajeto aí acadêmico, né? Mas é para isso que serve, né? É para isso que serve. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Então vamos falar primeiro da união, né, entre os conjuntos. Então vamos falar aqui da união entre os conjuntos. Então dado aqui o conjunto A, união de B. Então eu não vou me atentar a ler aqui o enunciado, tá, pessoal? Eu não vou me atentar a ler aqui o enunciado, porque é chovendo molhado. Eu vou me atentar aqui mais à explicação do viés computacional para a gente. Então, perceba que quando eu tenho dado o conjunto A e o conjunto B, e eu faço a união dele, eu vou ter, na verdade, um novo conjunto que vai ter a concatenação, por assim dizer, ou seja, todos os elementos, tanto de A e B, vão participar. E quando eu tenho essa participação aqui, ó, eu tenho essa representação aqui no diagrama de Venn, né? Tenho essa representação aí. Agora vamos para o mais interessante. Essa conotação aqui é interessante no banco de dados? É, mas ela não é muito interessante. Agora, essa daqui é o que nós mais usamos no banco de dados. Isso daqui, eu diria para vocês, a intersecção é a coisa mais importante, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender em banco de dados. É o que a gente vai mais usar. Deixa eu até apagar aqui, né? Fazer aqui em amarelo, que é melhor. Então, isso daqui é muito interessante, tá? A gente usa muito essa questão da intersecção, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, vocês sabem que a intersecção entre dois conjuntos, né? Eu só vou recuperar aquilo que é repetido. Então, eu percebo que dos elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, os que são repetidos é basicamente o 6 e o 7. O 6 está aqui e o 7, por sua vez, também está aqui. Então, se a gente olhar o diagrama de Venn, eu tenho isso daqui. Por que isso é interessante, professor? Vamos mudar um pouco o nome desses carinhas aqui. Vamos mudar um pouquinho o nome. Imagine que o A passou a ser o cliente e o B passou a ser o produto. O que seria para vocês a intersecção? O que vocês acham que seria a intersecção aqui? Para nós, isso aqui é uma venda. Olha só, mas como assim, professor? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Bom, vamos analisar o cliente 1. O cliente 1 comprou alguma coisa de B? Não. Comprou algum produto? Não, porque ele não participa, ele não está relacionado.
Assim como o produto 4 nunca foi vendido, porque ele não está na relação. Agora, essa relação aqui, ó, essa relação aqui mostra, né, que tanto o cliente como o produto estão juntos, estão participando de alguma coisa. Ora, se você tem de um lado cliente, de um lado produto, e você juntou cliente com produto, qual é o nome disso? Venda, certo? Isso é venda, tá? A gente vai ver isso com um pouco mais de qualidade lá na frente, mas é para isso aí que nós estamos indo, tá? É para esse caminho que eu e a professora Amanda estamos conduzindo vocês aí, tá? Muito bem, então vamos seguir aqui a nossa jornada. Tem aqui a diferença, existe a diferença? Existe, tá? Ela não é muito, ela é bastante usada também no... deixa eu ver aqui, tem um pessoal que colocou uma dúvida aqui, deixa eu ver. Vamos lá, sempre ocorre. Ah, tá. Ele só comprou aqueles dois? Por enquanto, Tainá, a gente viu ali que tá muito pequeno, né? Tá muito, vamos dizer assim, muito pouquinhas as informações ali, né? Mas a gente vai ver depois com o tempo que os clientes eles vão fazer a compra desses produtos. E aí a gente vai ver com mais qualidade isso, vai ficar mais claro lá na frente que ele pode comprar quantos produtos quiser. O conjunto ali tinha poucos itens só, tá bom? Mas eu achei legal a forma como você colocou, e se você se lembrar lá no futuro, faça de novo essa pergunta, essa colocação, você vai ver que ela vai ficar mais, vamos dizer, ela vai ficar mais explicável, beleza? Mas ótimo, é isso mesmo, tá? Legal. Então, ó, a diferença é o que tem num é a diferença do conjunto. Então, perceba que quando a gente faz a diferença, eu posso fazer tanto de A menos B como B menos A. E vai dar diferença, professor? Sim. Isso pode dar diferença dependendo do ponto de vista. Vamos ver aqui um exemplo. Veja aqui esse exemplo, né? Olha só, eu tenho aqui então é o mesmo conjunto, né? Então eu tenho aqui esse conjunto e esse conjunto. Vamos de novo subtrair, vamos de novo mudar esse nome aqui, ó. Vamos colocar aqui cliente, e vamos colocar aqui produto. Ora, o que que diz? Pensando então que produto englobou aqui, o que que significa esses dois produtos aqui, ó? O produto 2 e o produto 4. Quer dizer que o produto 2 e o produto 4 foram vendidos. Agora, o que é mais importante é esses três aqui, ó. Por que, Flávio, é mais importante? Porque quando eu estou fazendo essa subtração, é porque, de certa forma, eu quero isolar esses clientes. E quando eu isolei esses clientes, qual é o conhecimento, qual é a informação? Qual é a informação que me pode trazer isso aqui? Qual é a informação? Simples, meus queridos. Isso quer dizer que até o momento, tanto o cliente 1, o cliente 3 e o cliente 5 não compraram nada na minha loja. Perceba que essa informação é importante. Isso muda tudo, né? Ou seja, isso quer dizer agora que esses clientes estão aí, mas até agora eles não compraram nada. Ah, Flávio, legal. Mas o que eu posso fazer com essa informação? Ora, eu posso dar para ele, eu posso de repente enviar um cupons, eu posso fazer promoções, né? Certo? Nossa, ficou horrível esse ó. Mas vocês entenderam, tá? E por aí vai, certo? Então perceba que isso é muito interessante, porque quando você estiver lá na sua empresa, lá na empresa trabalhando, o dono da empresa, ele não sabe isso, tá tudo no banco de dados. Ele vai virar e falar para o seu, ô, Flávio, eu preciso saber quem foram os clientes que não compraram nada de janeiro até agora. Aí eu preciso criar um programa que vai acessar o banco de dados, que vai acessar todas as pessoas de janeiro até agora que filtraram. Como é que eu faço isso? Ora, é muito simples. É só pegar as vendas
que teve até o momento, desse total de vendas, verificar quais os clientes que ainda não compraram, ou seja, aplicar uma subtração, aplicar uma diferença, né? Percebeu que interessante? E aí a gente pode inverter, né? O que essa informação aqui agora nos traz? Se esse camarada aqui é o cliente e esse daqui é o produto, e se isso daqui são as nossas vendas, né? O que isso quer dizer agora? É o inverso, né? Isso quer dizer que esses produtos, até o momento, eles não foram vendidos para ninguém. E por que não foram vendidos? Pode ter várias. Pode ser porque esses produtos estão estragados. Pode ser porque esses produtos não estão na prateleira. Pode ser porque esses produtos ninguém quer, certo? Mas o fato é que esses produtos até agora não foram vendidos. E aí eu preciso executar um trabalho de marketing, preciso executar um trabalho de investigação do porquê que esses carinhas não foram ainda vendidos. Existe ainda um outro item que é o chamado produto cartesiano, que é a soma, tá? Não é muito usual usar isso em banco de dados, mas é uma operação prevista na teoria dos conjuntos e, consequentemente, ela vai acontecer também nos bancos de dados, tá? Então, todas as operações que são estudadas na matemática que se aplicam a conjuntos, elas estão totalmente, elas são aplicáveis a banco de dados também, tá? Por que não é muito interessante para a gente a banco de dados? Porque quando a gente faz o somatório desses conjuntos, perceba que eu tenho todos os elementos de A juntos, né, com os elementos de B. Então, basicamente, quando eu fizer AB, eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter o primeiro elemento do A com todos os elementos de B. Depois eu vou ter o segundo elemento de A com todos os elementos. E aí vai. Isso aqui lembra até, vou fazer um paralelo aqui, isso aqui lembra o que para a gente? Matriz, né? Principalmente multiplicação, não é isso? Né? Lógico que a matriz tem que ser um pouquinho diferente, mas lembra mais ou menos isso, né? Só para recordar aí a aula de matemática, faz tempo. E aí eu posso fazer também o B vezes A, ou seja, aí eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter o primeiro elemento de B vezes o primeiro elemento de A, o segundo e o terceiro. Vezes não, né? A junção, né? As coordenadas dos dois, ok? Legal. E por que a gente não utiliza? Porque não é muito usual isso em banco de dados? Porque em banco de dados, quando a gente for fazer a representação gráfica, eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter o 1 que está se relacionando com todo mundo de B. E todo mundo de B também está se relacionando com todos de A. Então, para nós aqui, em banco de dados, apesar de ser uma operação existente e viável dentro de banco de dados, os planos cartesianos, a princípio, não nos interessam, tá? Mas eles são viáveis sim. Então, por que você está falando? Porque depois você vai sair daqui, vai no bate-papo lá na praça, quando acabar essa pandemia, vai entrar na faculdade e o professor vai falar, pô, o cara lá do ensino técnico não falou nada disso para mim, né? Entendeu? Mas a gente vai fazer alguns planos cartesianos na prática para você ver que para a gente não interessa eles. Bom, conjuntos e banco de dados, né? Aonde essas duas coisas se encontraram lá no futuro, né? Lá no futuro não, lá no passado, claro. Bom, o modelo relacional é um modelo de dados, né? Adequado a ser um modelo de sistema gerenciador de banco de dados, os chamados SGBD, que é baseado no princípio em que todos os dados estão guardados em tabelas, ou matematicamente falando, em conjuntos. Olha isso aqui, né? Ó. Certo? Né? Perfeito. Continuando. Toda a sua definição é teórica e baseada na lógica de predicados e na teoria dos conjuntos. Então perceba que os bancos de dados, quando foram desenvolvidos, eu queria guardar os dados
estão guardados em tabelas. E essas tabelas respeitam a teoria dos conjuntos. Por isso que funciona o banco de dados, tá? Porque essa relação existe. Senão, não teríamos que tentar ver qual outra propriedade, se é que isso existe, né? Mas, enfim. E aí a gente já meio que falou um pouquinho do que são dados, né? São elementos brutos sem um significado, desvinculado da realidade. A gente já meio que falou isso em outro momento, né? A gente já meio que falou também o que é informação, mas vamos recordar, né? A informação é um conjunto de dados com significado. Então, eu tenho um monte de coisas aqui, ó. Isso aqui são para nós dados. Dados, né? Quando esses dados aqui eles são agrupados, né? Quando esses dados são agrupados, eles geram, né, uma informação para a gente. Informação. E a gente vai ver mais para frente que as informações, um grupo de informações vai gerar o que a gente chama de um... Aqui não, é assim. Vamos ver se eu consigo desenhar, vamos ver se eu estou bom de desenho. Vai gerar, né, um conhecimento, né, que é uma lâmpada, né? Vai gerar aqui um conhecimento. Barão Serra. O que que é? Tá aparecendo o que aqui? Não, senhor, eu brisei aqui, eu vi essa Tá serrinha, foi Tubarão Serra. Tá, também, pode ser. Se tivesse um olhinho aqui, né? Então aqui faltou um filamento, né? Isso Certo? aí. Agora ficou uma lâmpada. Então, isso vai gerar um conhecimento para a gente, tá? Mas isso a gente vai tratar com um pouco mais de qualidade nos próximos encontros aí, senão fica muita coisa para a gente falar tudo num dia só. Aqui, propriamente dito, o conhecimento, né? E aí é legal isso aqui porque existe essa relação aqui, ó. Então, a gente vai perceber ao longo do estudo que os dados são a sua maioria. Maioria, tá ok? E são muitos mesmos, tá? E muitos desses dados aqui não vai servir para nada, tá ok? Depois, eu tenho quando eu faço o que a gente chama de um melhoramento, né, uma melhora, eu vou ter aqui alguns, né? Eu vou ter aqui filtrados, vamos chamar assim, filtrados, ok? Filtrados, organizados, ok? E depois que eu consigo filtrar e organizar esses dados, aí que eu vou ter o que a gente chama de conhecimento, tá? Então, a gente pode ter um monte de coisas aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Deixa eu pensar aqui. Não, assim, vamos lá. Pensa num supermercado, né? Imagine quantos dados são gerados quando as pessoas visitam lá um supermercado, vão fazer as suas tarefas, né? Vão fazer compras, por exemplo. Tem gente que vai fazer compra, tem gente que vai simplesmente comprar um salgadinho, um pacote de bolacha, seja lá o que for. Mas perceba que isso aqui existe um volume muito grande, né, de dados. E esse volume é gigante. Só que tudo isso é informação? Nem tudo. Pode ser ali que nem tudo é interessante para mim, mas uma parte, uma boa fatia dessas informações, ela pode virar conhecimento, pode virar informação que vai virar conhecimento. Que tipo de informação? Por exemplo, né, um dado. Então, hoje é dia 5, né, ó, 5/4/2021. Então, vamos pensar nessa data. Vamos imaginar que estivesse tudo normal, o mundo tivesse como nós gostaríamos, né? O supermercado pode olhar essa data e chegar à seguinte conclusão, que esse aqui é o seu maior dia de movimento. Se é o seu maior dia de movimento, o que nós, gerentes do supermercado, temos que tomar cuidado nesse dia? Não pode faltar nada. Não pode faltar nenhum produto na prateleira,
não pode faltar nenhum funcionário, porque vai estar lotado isso aqui, gente. Então eu preciso que os caixas estejam funcionando, o sistema de iluminação esteja funcionando, né? Tudo esteja na sua perfeita harmonia para que as pessoas possam efetuar suas atividades comerciais, porque é o dia mais importante para mim. É o dia, inclusive, que eu sei qual é o produto mais vendido, né? Qual é o perfil das pessoas qual é a maioria do perfil das pessoas que frequentam, se são mulheres, se são homens, se são jovens, se são adultos, se são crianças. Perceba que isso traz um monte de informação minha. E dependendo desse conglomerado de conhecimento, de informações, isso me gera conhecimento. Então, por exemplo, se eu chego à conclusão que existem muitas pessoas com a característica da terceira idade, né? Eu posso pensar, olha, olha a visão do empresário, todos os meus caixas são pessoas jovens, né? Não tenho nenhuma pessoa lá, o idoso vai falar com uma pessoa muito nova, pode ser que ele se sinta intimidado. Então eu vou tentar colocar nesse dia o caixa, tentar equilibrar pessoas aí, vamos dizer assim, jovens adultos, né? Ou de repente colocar mais pessoas para atender de uma forma diferenciada essas pessoas, aumentar o número de caixas prioritários. Enfim, gente, nós podemos ficar falando um ano inteiro aqui de estratégia de negócio, né? Do que essas informações podem proporcionar a nível de conhecimento para nós, tá? Então, continuando aqui, a gente sabe então que esses dados, né, eles podem, de forma bruta, eles podem ter coisas que não são importantes para a gente, tá? Mas quando a gente junta eles em informação, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho dado o nome, data de nascimento, a conta corrente e o saldo a conta corrente e o saldo na conta corrente dele. Quando eu junto tudo isso, eu tenho uma informação, ó. O Pedro tem um saldo de R$1.000 em sua conta corrente de número tal, portanto, ele pode efetuar um saque, transferência ou pagamento, tá? Então, perceba que isso passa a ser informação, né? E o que vem a ser o banco de dados? O banco de dados a gente já falou meio que ali por cima, mas é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico, né? Então eu tenho lá um domínio empresa, um domínio supermercado, um domínio escola, né? Então a gente pode elencar aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui o registro da Previdência Social, registros de notas fiscais que precisam ser pagas ou recebidas, né? O que mais aqui? A gente tem algumas ferramentas de banco de dados que a gente pode, algumas ferramentas que são parecidas, similares ou que guardam alguma semelhança. Processadores de texto. O que um processador de texto é? Ele é um repositório, um banco de dados de texto, de palavras. Certo? Eu tenho aqui as planilhas de cálculo, os gerenciadores de arquivo, né? Então, se eu abrir aqui, por exemplo, o meu gerenciador de arquivo, né? Eu tenho aqui, ó, um conjunto de pastas, né? Um conjunto de pastas aqui que eu posso ter, né? Eu tenho aqui o sistema propriamente dito, né? O próprio sistema de gerenciamento de banco de dados. E aí, né? Da onde que veio tudo isso? Então, a gente já falou que a necessidade do ser humano é armazenar informações. A gente já falou que eles começaram a escrever em papiros, cuneiforme, escrita cuneiforme, né? Os romanos. E aí a gente tem, né? Toda essa organização aqui. E como é que nós chegamos aqui? Agora de um ponto de vista um pouco mais recente, né? Então, a gente pode dizer que a era computacional, ela começou basicamente aqui nesse episódio aqui, por Hermann Hollerith, que está aqui em cima, não está, mas é o nome dele, Hermann Hollerith. O que esse cara fez? Esse cara,
O censo, o que é um censo populacional? O censo populacional é aquela pesquisa que a gente faz num determinado local para verificar, por exemplo, qual é a idade das pessoas, qual é a etnia, a quantidade de masculino, a quantidade feminina, se a população é mais velha ou é mais nova. Isso é um censo. O que ele fez? Ele tinha lá, ele desenvolveu, né, esses cartões perfurados aqui, que daí a máquina, né, do Hermann Hollerith, você colocava esses cartões e ele lia essas perfurações através de contatos elétricos, né, aonde o contato elétrico passava, ele tomava aquilo como uma informação. E aí ele tomava a decisão, vamos supor que esse furinho aqui diz que a pessoa tem idade entre 40 e 50 anos. Então, aí a faixa etária da população, a concentração está nessa idade, tá? Isso daqui é muito legal, se vocês perguntarem para os pais, não sei, talvez os pais de vocês ou os avós, isso aqui se assemelha muito a cartão de ponto. Cartão de ponto, né? Cartão de ponto. Talvez os pais de vocês ou seus avós bateram esse ponto aqui, né? Eles chamavam cartão de ponto, tá? Isso aqui ficava numa chapeira, ele chegava de manhã lá, pegava esse cartão, colocava numa máquina, e às vezes a máquina furava ou a máquina carimbava o dia e a hora que ele entrou trabalhar. Saiu para almoçar? O dia e a hora que saiu para almoçar, tá? Então, isso aqui foi usado bastante. E qual foi a vantagem? Qual foi a vantagem desse processo que o Hermann Hollerith? Quando ele fez isso daqui, ele implementou esse modelo ao invés daquele modelo com papel, que as pessoas tinham que ficar escrevendo, ele otimizou o processamento, ou seja, os resultados saíram muito mais rápido, coisa de meses. Em relação antes, demorava anos, né? E aí, a gente percebeu que existia uma necessidade de armazenar os dados, né? Então, a gente começa a falar um pouco, os estudos dos bancos de dados começaram na década de 60. Os primeiros bancos de dados que foram realmente consolidados e identificados como banco de dados são os modelos hierárquicos ou os bancos de dados em redes, né? Eu cheguei a trabalhar com isso daqui, tá? Um pouco lá na década de 90. São horríveis de trabalhar com esse banco de dados, mas é o que tinha. Consultas e transações realizadas na linguagem de programação. Precisa ter um domínio bem grande da linguagem de programação para extrair dados desse banco de dados. São implementados em mainframes, né? Por isso que eu trabalhei com eles. Eu trabalhei um tempo na minha vida com mainframes. E são representações conceituais de dados físicos misturados. Esse é um grande problema dos bancos de dados hierárquicos, mas é o que tinha. Aí, até que enfim, né? A gente tinha os bancos de dados mais modernos, que são justamente os bancos de dados relacionais, que é o que nós vamos estudar. E são muito melhores, né? A separação entre representação conceitual e armazenamento físico. Então, existe o projeto conceitual e o projeto físico, né? Existe essa separação, tá? Essa separação, basicamente, a gente tem aqui, por exemplo, isso daqui é o conceitual, e depois a gente tem o armazenamento físico deles, né, aqui em tabelas. A gente vai ver isso com um pouco mais de qualidade lá na frente. Tá? A gente tem a fundamentação da matemática, que é algo fundamental para a gente, né? Então, eu tenho uma teoria dos conjuntos, eu tenho uma lógica e uma álgebra relacional que me dá fundamentação, me dá alicerce para isso. Então, o que nós vamos falar para vocês, essa teoria matemática, essa teoria dos conjuntos, essa fundamentação matemática, ela vai ser usada aqui e em qualquer outro lugar do planeta. Tá? Então, aonde a matemática faz sentido para nós, vai funcionar. Então, o que eu fizer aqui em Sorocaba vai funcionar em qualquer outro país do planeta. Tá ok? Vai funcionar no Japão? Vai. Vai funcionar na França? Vai. Tá? Uma outra coisa que eu acho muito legal, a linguagem de consulta de alto nível, que são os SQL.
a gente vai estudar SQL. Ou seja, é uma linguagem que nós, seres humanos, entendemos. Lá, os hierárquicos, a gente tinha que fazer binário, gente. É horrível. Aqui não. Aqui nós vamos trabalhar com instruções de alto nível, né? E vai ser baseado em relações de tabelas, né? O que nos dá uma grande vantagem. Ok? E aí, a gente tem, ainda dentro dos bancos de dados modernos, a gente tem os não relacional. O anterior era relacional, né? O anterior era relacional, e nós temos ainda os não relacional, que aí é uma coisa legal para estudar Big Data, né? Que são a gente tem os Big Data, os artefatos lógicos e os volumes de dados, né? Fala-se muito aqui em Big Data, né? Big Data é uma coisa, é um volume de dados muito grande e nada impede, né? Ou seja, na verdade, a transição disso aqui, se a gente pudesse fazer um paralelo, eu vou ter aqui, né? Como se fosse uma nuvem, né? Uma nuvem. Eu tenho aqui a nossa Big Data, certo? Coletando tudo. E aí aqui embaixo eu tenho um filtro, né? Eu tenho aqui uma filtragem disso tudo, né? Uma filtragem. Essa filtragem vai ser por um banco de dados relacional. E aí eu vou ter essas informações que estão tudo bagunçada, entre aspas, elas vão ser encaixadas, cada um na sua caixinha, né? Então aqui teria um banco de dados moderno, por assim dizer, tá bom? Mas isso em outro momento. A gente pode falar então sobre algumas possíveis aplicações do banco de dados. Acho que a gente já falou agenda telefônica, dados bancários, cadastros, né, em hotéis, compras, passagens aéreas, registro de uma passagem aérea, os transportes, cadastro em sites de e-commerce, controle de dados de uma empresa, RH, estoque, contas a pagar, né? Qualquer programa ou aplicativo, né? O YouTube, o Facebook, né? O Instagram, computação em nuvem e propriamente dito Big Data, tá? Alguns exemplos de banco de dados que nós podemos encontrar no mercado. A gente pode encontrar a Oracle, um banco de dados super moderno, muito escalável, caríssimo, entendeu? Eu recomendo, se vocês tiverem oportunidade no futuro, na evolução profissional, para quem for estudar banco de dados, estude para ser DBA Oracle, tá? É uma carreira muito, não estou falando só porque eu sou, entendeu? Mas é uma carreira muito legal, tá? Tem muita oferta de trabalho. Banco de dados SQL Server da Microsoft, muito parecido com a Oracle. Eu diria para vocês que Oracle é 10, SQL Server é 9,8 na qualidade de produto. Mas tem muito mercado de trabalho para quem quer a área de computação e para quem é fã da Microsoft. É um banco de dados excelente, né? Existem informações, especializações em cima disso. É uma área muito promissora também. Banco de dados MySQL, que é o que nós vamos estudar, ou MariaDB, né? Para vocês terem ideia, o banco de dados MySQL, ele pertence à Oracle. Como assim? Sim, ele é da Oracle. A Oracle comprou o MySQL e deixou de graça para a gente estudar e para a gente instalar em qualquer lugar. Mas qual a diferença do Oracle para o MySQL? Bom, o Oracle é pago. Aqui ele é pago, caríssimo. Aqui é pago. Aqui é free, né? Aqui é free. Legal. Então tem essa questão do preço. Suporte. Aqui tem suporte. Aqui tem suporte. Aqui não tem suporte. Né? Aqui é a comunidade. Aqui a gente fala que é a comunidade, certo? Que é tão importante quanto. Então, olha só que legal. A coisa mais interessante, Flávio, tudo que tem no Oracle tem no SQL?
80% do que tem no Oracle tem no SQL, no MySQL que nós vamos estudar. Então, olha só, se você estudar, fizer um curso bem legal, que é a proposta nossa de MySQL, você quase vai saber tudo de Oracle. Algumas coisinhas específicas que você vai ter que talvez estudar por fora, que você pode comprar um bom livro, né? Ou se você depois for fazer um curso de especialização, né? Você vai tirar de letra o curso da Oracle, certo? Beleza? Você tem ainda alguns outros bancos de dados, como o PostgreSQL, muito bom também, né? Você tem o Firebird, que é o Interbase, muito legal, e o DB2, que é da IBM. Mas o que você vai encontrar mais no mercado? Isso daqui, isso daqui, isso daqui, ó. Então, você já vai ter um grande diferencial no mercado de trabalho, porque você vai aprender MySQL. Professor, o senhor não falou quem que é o MariaDB. Vamos lá falar quem que é o MariaDB. O SQL Server, o MySQL era uma empresa, tá ok? E quando a Oracle comprou a MySQL, as pessoas ficaram preocupadas. Nossa, o que eu vou fazer agora? O MySQL e tal. O que acontece? A empresa MySQL teve a garantia da Oracle que iria manter o código aberto do MySQL para a comunidade. E, de fato, o MySQL você pode baixar quando você quiser, você pode instalar onde você quiser. Só que daí, a comunidade brasileira, por isso que eu falo, brasileira é inteligente pra caramba, né? A comunidade brasileira pegou o programa MySQL que estava de código aberto e escreveu o MariaDB. Por quê? Porque eles estavam com medo, a Oracle falou, não, eu vou deixar o código aberto. O pessoal ficou com medo de, em algum momento lá no futuro, a Oracle fechar o código do SQL e ela comercializar também o MySQL. E aí os caras fizeram o MariaDB. O MariaDB e o MySQL é a mesma coisa. É um reflexo do outro, tá? Então, se você baixar o MariaDB, não se preocupe, é a mesma coisa. Se você baixar o MySQL, é a mesma coisa. É porque existia um receio da comunidade que a Oracle, quando comprou a MySQL, não ia mais deixar de graça o MySQL. Mas até hoje ela diz que não vai cobrar por esse produto, vai deixar aberto para a comunidade e tem sido assim nos últimos 20 anos, tá bom? Então não precisa se preocupar. Então, banco de dados ótimo para a gente estudar, certo? Pessoal, tudo bem até aí? Tranquilo? Muito bem. Eu com a professora Amanda, a gente vai deixar uma atividade prática, uma atividade avaliativa para vocês, tá bom? O que a gente quer que vocês façam? A gente quer, então, que vocês façam uma identificação do número do lado esquerdo no seu respectivo grupo representado do lado direito. Então, na verdade, eu estou escrevendo aqui, tá? E aí a gente vai disponível, não está lá no Moodle, a gente vai subir daqui a pouquinho lá no Moodle essa tarefa. O que vocês vão ter aqui do lado? Ó, vocês vão ter aqui o dado, que vocês vão ter que observar esse camarada aqui. E vão ter que dizer para mim aonde que está esse cara aqui. Esse número aqui, esse número, ele é natural? Ele é número inteiro? Ele é um racional ou ele é um real? Ele é um dos números reais. A qual conjunto, né? Ó, a qual conjunto esse número pertence? Vocês vão ter que fazer isso. É só isso? É só isso. Professor, eu não tenho computador, não tem problema. Faz no seu caderno, fotografa e manda pra gente. Tá? Professor, eu tenho computador. Sem problema. Vai lá no Moodle, baixa o PDF, faz lá aonde você quiser, gera um PDF e submete pra gente. É só isso, professor? Só isso. Quantos dias a gente vai poder fazer isso, professor? 2 semanas. Sempre aquele mesmo combinado. 2 semanas. Tranquilo? Pessoal, perguntas? Alguma coisa que faltou eu com a professora? Não sei, Amanda, quer acrescentar alguma coisa? Não. Tranquilo, Fábio. Tranquilo?
E aí, pessoal, mande as perguntas. Isso. Vamos Tudo lá. ok então, pessoal? Pessoal, eu vou encerrar então, que a gente já está com 1 hora aqui, corrida de aula, né? Muitos de vocês já estão cansados ou já estão quase que a mãe ou o pai já está empurrando aí da mesa para colocar o prato, né, de comida. Aqui em casa está assim também, tá bom? A gente já está meio que quase na hora do almoço, tá certo? Pessoal, então, sem dúvidas. Então tá bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa aula. Não esqueça então de registrar sua presença lá, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Amanda, muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Até mais. Até mais. Tem um coelho na foto ali, na câmera. O Ah, André. tem um coelho aí? Tá certo. Tchau, tchau. Até mais. Professor, Oi, Ô, pode falar, Kaique. jovem. O Kaique tá perguntando ali como Pode registra a falar, pode presença. Você falar. vai ter que você gosta marcar de no coelhinhas? formulário. O que é, Kaique? Você gosta de coelhinhas? Isso é pergunta que